Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre os 10 itens que a gente não faria novamente em nossa casa. Então, acompanha esse vídeo aí. Fala aí, turma, beleza? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, eu espero que com vocês também. Bem-vindos a mais um vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber aviso sempre que tivermos um vídeo novo. E segue a gente no Instagram também. Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo com dicas, né? A gente gravou um vídeo, pessoal, há algum tempo atrás, sobre os 7 erros que a gente cometeu quando foi construir essa casa. Esse vídeo é quase que uma releitura, só que com itens a mais, e que são coisas que a gente listou que a gente não faria novamente se a gente fosse construir uma casa. Que o erro você corrige até depois, né? Sim. Agora, as coisas que você fez que não tem mais como corrigir, então vamos seguir esse vídeo aí, espero que vocês gostem. E se você construiu já e cometeu algum desses erros que a gente vai listar aqui, comenta aí também. E vamos tentar aqui passar essas informações para eles, né? Faz tempo que a gente não faz um vídeo assim, né? É verdade, informativo. Informativo. E com dicas, porque não deixa de ser dicas. Não deixa de ser dicas, né? Mas ó, já vamos reafirmar que desde o início, fica até o final, porque o final sempre a última coisa, sempre a cereja do bolo. Sempre tem a cerejinha do bolo. E vamos começar com essa lista. O que você vai apresentar para nós? Olha, que desenvoltura, né? Inclusive tem até uma lista, uma colinha, tem uma porque colinha, senão a gente não esquece. Afinal de contas são 10 itens, gente. É muita coisa. Itens. E Então a gente já não fala muito, né? Então. Você não fala muito, né? Eu falo pouco. A gente tá no modelo de academia, que a gente acabou de voltar da academia, nem tomamos banho. Não. Ainda bem que na imagem não aparece cheiro. Por enquanto, mas quem sabe mais pra frente no futuro. Então talvez esse seja o erro, não cometa esse erro, toma banho depois que chegar da academia. Vamos lá, qual que é o primeiro aí, Juliana? O primeiro, nós estamos aqui diante dele, que é a nossa piscina. O primeiro erro, eu acho que aí não é nem o erro, né? É um erro e um acerto, talvez, pra gente não cometer novamente, é não deixar de fazer a piscina junto com a obra, porque então, esse é o erro. O primeiro erro, pessoal, nosso foi não ter construído a piscina junto com a casa. Porque a gente construiu ela praticamente um ano depois, um pouco menos de um ano que a gente tinha construído a casa. E foi um transtorno imenso. Tormento. Se você vai construir uma casa que você tem um espaço e você pretende ter uma piscina no futuro, tenta construir ela agora. Faz aquela forcinha. Não é aquela coisa que mais encarece a obra, não. Tá? Não. A piscina, ela vai valorizar seu imóvel e você tem que aproveitar que se você já tiver com a obra em andamento, fica mais barato ainda para construir. Sim, porque você já tá com a mão de obra ali, depois você vai ter que contratar uma nova mão de obra. E esse é um erro que a gente não vai cometer na nossa próxima construção, porque a nossa piscina já está inclusa no projeto. Já está inclusa. Então você vê aqui, linda, maravilhosa, bonita. Eu? Também. Aí você imagina, nossa, foi legal construir essa piscina, né? Foi legal ela pronta. Depois que ela ficou pronta. Depois quando encheu foi legal. Porque construir mesmo, né? Você é louco. Olha quem ficou estressada aqui, além da gente. Bom, vamos agora para o segundo item, pessoal. Bom, agora um erro assim que antes eu achava que não era, é a máquina de lavar. Hoje eu já acho o erro é ter uma máquina tão pequena, porque para quem não queria nem máquina, agora eu queria uma grande aqui. Mas como a gente não deixou no projeto, então assim, essa é uma coisa que se você não tem em mente, pensa direitinho para não se arrepender depois, porque assim, deixar um espaço para uma máquina de lavar e de preferência uma grande de 14 serviços, que é aquela que vai até o piso, no nosso caso a gente tem que ser a menor porque a gente tem a base, aí a gente não vai quebrar o nosso piso aqui para não correr risco de danificar. A gente teve que adaptar. Então a gente fez essa parte aí de adaptação, ainda que deu certo. Então o segundo erro é esse, não ter deixado um espaço na marcenaria para colocar uma máquina de lavar louças, porque a gente tinha um certo preconceito, a Juliana tinha preconceito, falava que não funciona, tá. No final das contas agora não vive sem a máquina de lavar louça, né? Nem pensar. E qual foi, Juliana, aqui já aproveitando na cozinha, qual é a terceira coisa que a gente não faria novamente se a gente fosse construir a nossa casa? Faz conta que a gente tá começando agora, qual vai ser o terceiro, Juliana? O terceiro está muito próximo e tão ligado com a máquina de lavar, que é a cuba, que também serve para lavar a louça, entre outras coisas. Que no Servia antes, né? Ainda até serve. A gente dá umas coisinhas aqui. Que é a cuba de sobrepor. No caso, tá vendo aqui, ó? Ela sempre acaba acumulando. Quando você vai jogar água, que sempre cai para fora, você tem que rapar, aí sempre fica aquela mais chatinho, acaba acumulando um pouquinho de limo. Então, assim, a cuba de sobrepor a gente não faria. Porém, essa cuba aqui, eu adoro ela. Ela é uma manteria
colocaria no projeto novamente, tanto que eu até coloco nos projetos das minhas clientes, eu sempre indico ela porque o tamanho dela é maravilhoso. E sem contar que a torneira e o dosador de detergente já ficam aqui. Então você não precisa furar a pedra, é um serviço a menos, uma coisa a menos, né, para fazer na parte da marmoraria. Porém, o que a gente tem feito agora é fazer essa cuba embutida. O pessoal da marmoraria que já está acostumado, então eles já fazem essa cuba mesmo embutida. Inclusive, no projeto da cliente que a gente está acompanhando a obra, foi feito exatamente essa cuba e embutido, ficou perfeito. Top, então isso daí. Se for usar uma cuba desse tipo, mesmo que seja de sobrepor, adapta ela para embutir, porque eu vou te falar, isso é chato. Bom, acho que a gente já está no terceiro item. No quarto, né? A gente falou da piscina, falou da máquina de lavar louças, da cuba de sobrepor, e agora estamos aqui, pessoal, no item. E esse daí eu tô falando, inclusive, porque é eu que apanho por causa disso. É eu que sofro. Eu sofro muito, tô brincando. Ai, que sofrido. Eu tenho feito algumas automações aqui em casa. Vocês podem ver aqui, botãozinho, pá. Bonito. A gente controla praticamente quase toda a iluminação, principalmente aqui do andar inferior, da parte inferior da casa, tudo com comando de voz e tudo já pré-programado. Só que eu tenho um problema sério aqui. Não tenho fio neutro, porque a maioria dos componentes de automação trabalham com neutro. Com algumas exceções, hoje em dia já tem algumas exceções que não precisa do neutro, né? Porém, nas caixinhas onde vai os interruptores, o espaço é muito pequeno para você deixar esses aparelhinhos que não trabalham com neutro, porque eles são aparelhos que trabalham individualmente na maioria deles. Tudo bem que já existem alguns botões assim, grande, que não precisa de outras caixinhas. Mas onde eu preciso de caixinhas, por exemplo, aqui nesse interruptor, aqui eu quase não tenho espaço. Então eu sofro bastante com o espaço. O que eu faria hoje diferente? O erro foi não ter planejado para uma futura automação. Se você vai construir, já planeje para uma futura automação. Ah, mas eu não vou fazer nenhuma automação agora porque eu não tenho dinheiro, aquilo ou isso. Mas já prepara. Eu penso em colocar sempre caixinha grande. Ou até eu vi hoje um vídeo de um cara deixando, por exemplo, ele tem um interruptor aqui, ele faz aqui embaixo uma caixinha 4x4 só para colocar os aparelhinhos de automação. E hoje em dia tá muito usando essa questão de automação, então não tem como falar assim, eu não vou colocar. Você pode não colocar hoje, mas no futuro você pode querer, e se você não pensar nisso, você vai se arrepender. Então deixa preparado já, pessoal, porque hoje em dia isso não é caro, viu? Hoje em dia você consegue fazer uma automação boa numa casa com tamanho médio aí, sem gastar muita coisa, não, gastando razoavelmente pouco, certo? Então esse daí foi a quarta coisa que a gente não faria diferente, uma coisa que a gente não fez, na verdade, né? Mas entra nessa lista aí. Sim, então vamos pro próximo agora. Vamos. Bom, agora o nosso quinto item da nossa lista é aqui na área gourmet. Uma coisa que assim a gente gosta muito, a gente acha ela muito bonita pro nosso gosto e aconchegante. Porém, nessa época que a gente está agora de frio e inverno, e aqui a nossa região aqui venta muito também. Então a gente acaba, em dias mais frios, a gente não consegue usar tanto quanto a gente gostaria, porque ela é toda aberta. Hoje, por coincidência, não tá ventando, que dá para ver que as orquídeas aqui, ó, estão paradinhas. Mas normalmente esse horário já começa aquele vento frio. E aí como que a gente fica aqui fora? Não tem como. Então a gente acaba evitando de ficar aqui às vezes por conta disso daí. Então hoje o que a gente não faria é fazer ela toda aberta. Como você vê que ela é toda aberta. A gente pensaria talvez em fazer um fechamento nela e não colocaria essa porta aqui. Colocaria a porta na varanda. Aí ia ficar tudo interligado, né? Então talvez isso daí daria um pouco mais de trabalho. Ficaria talvez um pouquinho mais caro, mas... Também, mas só que ainda ia ficar mais integrado mais amplo, ainda. E aumentar o espaço, ficar muito maior ainda. E comenta aí o que vocês acham dessa ideia aí, o que vocês acham desse detalhe aqui da nossa casa. E fala assim, se vocês já pensaram nisso e fizeram essa questão. É porque hoje em dia tá usando muito a questão da cozinha já integrada com o gourmet, tá muito em alta. Além também do frio, quando chove, mesmo que esteja calor, a gente tá fazendo uma carne, coisa assim, quando chove, tá vendo, ó? Então acaba molhando aqui. Quando vem tempestade, a tempestade vem muito forte de lá. Então ela vem, joga a chuva aqui pra dentro, molha tudo. Chega a molhar às vezes dentro da cozinha. Se a gente não tiver fechado. E se a gente fecha, chega a molhar todas as portas de vidro. Chega a molhar todas as portas. Então vamos pra próxima, Juliana. Vamos. Bom, agora o nosso sexto item é aqui onde a gente tá, onde vocês estão me vendo. A gente tem um vidro refletivo aqui, mas ele não é tão refletivo assim. Tudo bem? Passarinho. Na verdade, o nosso vidro aqui, ele é transparente. Na época,
Ia ficar uma diferença considerável. Então a gente acabou não colocando o vidro refletivo e depois a gente acabou optando em colocar a película, que ajudou, fez diferença. Ela realmente é refletiva, ela diminui a temperatura interna, mas não é a mesma coisa. Não é. Na estética também, Sim, né? porque com o tempo ela acaba perdendo a cor, desbotando, você vai limpar, ela risca. Então hoje ela já tá feia, a gente já precisaria trocar ela novamente. Então, uma coisa que a gente faria na próxima obra, que a gente vai fazer, na verdade, é já colocar um vidro refletivo. E pele de vidro, né? É na pele de vidro. É isso aí. No nosso caso aqui não é pele de vidro, mas lá a gente já vai fazer. Top. Qual que é o próximo? Agora a gente vai precisar ir lá pra cima pra falar. A Juliana cansou, agora eu que vou falar desse daqui. Não, pessoal, esse aqui na verdade, a Juliana até nem se importa muito. Eu que andei reclamando um pouquinho aí, né? É verdade. Na questão do tamanho do nosso quarto aqui. Porque a gente optou por não ter armário no quarto. A gente tem o closet, né? Então com isso você não precisa de colocar nada dentro do quarto. O closet, ele cabe tudo que você precisa por ali. Roupa. Sim, as roupas, sapatos. Apesar que a coberta nossa a gente tá deixando aqui, tá um pouquinho de bagunça. Tá um pouquinho bagunçado. Então, e uma coisa que a gente, assim, não faria novamente é um quarto, assim, relativamente pequeno, com o nosso quarto, assim, o tamanho dele é bom. Mas a gente poderia ter usado a sacada, né, ou a varanda aqui, para ter aumentado o tamanho desse quarto, porque é o tamanho dessa sacada, não só aqui na frente, como toda aqui fora. Aqui fora também, ela é muito grande. Eu acho hoje que talvez a gente pensaria bem em não fazer esse avanço para frente. Não sei, a gente teria que pensar, se fosse construído. Agora não tem mais o que fazer. Não. Aqui tentar pensar no que fazer. Mas assim, uma das coisas que eu pensaria se fosse, seria talvez ou deixaria a sacada lá mesmo. Essa aqui de e frente. Aí deixaria essa parede aqui, não teria. Viria direto pra cá e a porta, ficaria de frente pra rua. Não, a porta de frente poderia sim, ó, bem pensado, Júnior. Agora vamos até dar, vai servir até como dica. Você começou, né? Você começou, vou terminar. Você falou de fazer a porta aqui. Ficaria mais legal ainda que você fazia um elemento de enfeite aqui, ripado, ou cobogó, um brise, isso. Imagina, ia ficar muito bonito a fachada da casa. Porque essa parede aqui que eu tava falando, ó, a gente jogaria ela aqui, ou na verdade nem a parede, na verdade a parede ficaria aqui, a gente jogaria um brise aqui, até alinhado com essa parede aqui, e aí a porta abriria pra cá, só que a porta ficaria escondida, e a sacada ficaria tudo isso. Você sabe que isso ainda é possível de fazer? Não é uma coisa impossível. Se algum dia a gente for fazer uma obra, isso aqui, essa parede aqui, é só tirar essa parede e fazer a porta aqui. É verdade, aí só fecha aqui, né? Então fica a dica aí na próxima obra. Bom, e já que a gente tá falando de sacada, essa sacada aqui... Não foi uma boa sacada. Não, vai ser o nosso 8º item. Que essa sacada aqui, tanto é a mesma que integra, tanto do quarto da Carol quanto o quarto de hóspede, e ela praticamente não é usada. Porque tem a casa dos lados, a gente acha que fica até sem graça. Sem graça. Então, a gente poderia ter feito os quartos um pouquinho maiores, e colocado janela mesmo, se aproveitaria mais dentro do que aqui fora. Eu acho que isso é bem essencial. Teria ficado maior a casa, você aqui, com essa sacada, você tá pagando metro quadrado, né? Não, aqui não, na verdade, não. Porque ela não tem cobertura. Ah, tá, não tem cobertura, você não paga. É verdade. Aí, se aumentasse, sim. Aí sim pagaria, porque aí seria área construída. Então, mas de qualquer forma, a gente não faria essa sacada. Não. Aproveitando que a gente tá na sacada, tem mais um item aqui, né? Tem. Já que a gente fez a sacada, uma outra coisa que a gente deveria ter feito era ter feito um beiral aqui. Porque nos dias que chove, se a gente esquece as portas abertas, molha tudo dentro dos quartos. E aí não é legal. Então, se a gente tivesse feito um beiralzinho aqui acima das arandelas ali, ó, já ia ajudar tanto nos dias de chuva, quanto até no horário que bate o sol aqui no quarto. É um beiral, a gente pode filmar aqui pra vocês terem uma ideia, talvez aquela casa lá do fundo, ó. Tá vendo aquele beiralzinho em cima da porta dele? Então aquilo ali seria conveniente, né? Porque aqui não dá, a gente fica preocupado quando começa a chover, porque choveu, molhou, porque tá aqui, ó, tá vendo? Direto, não tem o que fazer. Bom, aqui em cima então acabou. Acabou, agora a gente já vai para os últimos itens. Segue o vídeo. Vamos lá. E se você chegou até aqui, porque é sinal que você tá gostando do vídeo das dicas. Claro. E se não tiver inscrito ainda, considere se inscrever, porque é de grátis, não paga nada. A diversão é garantida. Ou não, tô brincando.
E as dicas também. Ô, Juliana, mas você sabe que essas dicas são importantes? Porque a gente vai construir agora. Então a gente tem que ver esse vídeo depois. É verdade, para não cometer de novo os mesmos erros. Mas você sabe que isso é um fato. Você não pode errar 2 vezes a mesma coisa. Se você errar 2 vezes a mesma coisa, ó, esquece. Então, pessoal, agora a gente vai para os 2 últimos itens da nossa lista de coisas que a gente não faria novamente, que a gente não vai fazer, na verdade, para construir agora que a gente está começando. Aliás, quem está chegando nesse vídeo aqui e não conhece a gente, chegou por causa do vídeo, por causa do título ou qualquer coisa, a gente está numa obra, tá? A gente está construindo. A gente vai começar essa obra agora, então a gente vai ter um diário de obra completo, né? E se você, como o vídeo no YouTube é atemporal, né? O vídeo você tá aqui, tá gravando hoje, mas daqui 2 anos ele vai estar aqui ainda, talvez daqui 10 anos. Então vai ter uma playlist aqui no nosso canal com o passo a passo da obra, mas isso é pro futuro, tá, gente? É pra você que tá assistindo agora no nosso vídeo que acabou de lançar. Não, esse aqui é só das dicas, mas já fica esperto aí. Então vamos lá pra 9ª dica, pessoal. Então, uma das mais importantes, eu diria, por isso que a gente falou para vocês ficarem até o final, porque as 2 últimas são as mais importantes e cruciais pro bom andamento da sua obra, que é uma coisa que a gente não fez nessa, porque a gente não pôde mesmo, que é acompanhar de perto a obra. Não teria como a gente acompanhar de perto, porque a gente morava longe, parece brincadeira, né? Parece que eu tô tipo, os caras tá de acusação. Mas a gente morava em São Bernardo do Campo, e a obra era aqui. E nesse ano que a gente construiu, foi um ano bem conturbado pra gente, eu tive problema de saúde, a gente viajou pra fora do Brasil. Teve um tornado que passou na nossa casa, onde a gente morava. Então foi um ano bem complicado. Foi um ano turbulento. Foi um ano turbulento, tanto do bom pro ruim. Sim. Então foi um ano, assim, no final das contas deu tudo certo, foi um ano positivo pra gente. Com certeza. Foi positivo no negócio, foi positivo na construção, foi positivo na viagem, foi positivo na saúde, mesmo você tendo um problema, foi tudo positivo. Então a gente falhou nessa de acompanhar mais de perto a obra. Com esses acompanhamentos mais de perto, a gente poderia ter corrigido já antes esses erros e talvez a gente não estaria gravando esse vídeo pra eles. Sim, porque o que acontece? A gente acaba vendo mais os detalhes. Como a gente passava muito tempo sem vir, o que acontecia? Quando a gente via, tipo, já tinha bastante coisa, então a gente tinha muita coisa para observar e muita coisa acabava passando, né? E toda vez que a gente vinha, tinha alguma coisa para corrigir. Então. Toda vez. Então esse daí é bem importante, pessoal. Se você tem a possibilidade, acompanha de perto a obra. Isso é muito importante. Agora, se você não tem essa possibilidade e não consegue, tem os profissionais que fazem o gerenciamento e acompanhamento de obra. Sim. Pessoal, agora vamos pro final do vídeo. A 10ª dica de coisas que a gente... Dica, né? É dica, né? Mas a 10ª coisa que a gente não faria novamente se a gente fosse construir, que a gente não vai fazer, que a gente vai construir, como eu já disse. E a gente fez, a gente errou, a gente apanhou e a gente aprendeu. Que é... pagar adiantado. A gente sabe que as pessoas, sempre o fornecedor, a gente tem que confiar, claro, mas assim, a gente confia junto com a confiança que ele vai ter na gente também. Então, assim, você tem que pagar uma parte, isso é normal, claro. Não é assim, tipo, ele faz, eu vou pagar no final. Não, claro que não. Tem uma parte que você tem que pagar para ele começar, para ele conseguir dar o start inicial, né? Sim, que é o sinal. E aí, depois... aí você vai pagando conforme for andando, porque teve muitas coisas aqui que a gente pagou antes e foi o que atrasou a nossa obra no final. Eu acho que uma das coisas que a gente, assim, que atrasou a nossa obra no final, acho que a coisa que a gente pagou primeiro. O que a gente pagou primeiro foi o último a ser entregue. E foi o que atrasou a nossa obra, a nossa mudança, tudo. E a outra coisa que a gente pagou primeiro foi outra coisa que a gente teve problema quando estava terminando a obra, por causa do aquecedor de água. Sim. Né? Deu uma azia. Né? Mas então, no final das contas, deu certo também. A gente conseguiu receber tudo que a gente pagou, né? Porém, a gente tomou a canseira. O nosso portão, a gente teve problema com isso. O portão, por sorte, a gente não tinha pago tudo. Porque algumas coisas que a gente tá falando, a gente pagou tudo antecipado. Não faça isso. Independente que seja um profissional de confiança seu, acho que a confiança tem que ser mútua. A partir do momento que você dá o sinal para ele, ou você paga até metade, ele já tem o dinheiro para produzir. Então, tem que ser assim, né? Porque aí, assim, não vai onerar o que ele precisa fazer e também não vai te desonerar lá no final, porque isso chega a dar muito estresse mesmo, porque ele já recebeu, aí se ele se atrapalha, a gente não sabe o que acontece. Todo mundo tá sujeito a ter um inconveniente. Então, assim, se ele se atrapalha, ele não vai entregar o seu, porque ele já recebeu, ele vai precisar pegar um outro para receber, aí acaba virando aquela confusão e aí é mais estresse. Não é regra, tá? Mas
acontece. Uhum, É isso então, né? é isso. Pessoal, tá listado então 10 coisas que a gente não faria se a gente fosse construir uma casa. E um segredo, a gente vai construir. Então a gente vai usar esse vídeo, viu? Com certeza. Ah, e ó, aproveita e comenta também aqui pra gente se vocês já cometeram algum erro desses, né? Se vocês já cometeram. Não, se vocês cometeram algum erro desse. Tá. O erro dela foi no português agora. É porque faz parte. Mas então é isso. Comenta aqui se vocês cometeram ou não, se vocês se safaram desses erros aí, pra gente ficar sabendo. E se tiver alguma outra dica referente a isso que a gente deixou passar, comenta aqui também. Ajuda a gente na nossa próxima obra e outras pessoas também. Comenta aqui embaixo assim, eu fiz isso na minha casa, nunca mais faria. Aí você ajuda outras pessoas que vai construir que vai chegar nesse vídeo. Com certeza. Turma, então é isso. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, né? Um vídeo que a gente já estava querendo gravar há algum tempo, mas a gente queria deixar a casa arrumadinha, limpinha, né? E hoje tá, que deu sorte, né? A gente chegou da academia. A gente aqui não tá arrumadinho, mas leva em consideração. Tá bom. O importante é a casa, ela que é o principal. Então deixa o like pra nós, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber vídeos sempre que tivermos um vídeo novo. E segue a gente no Instagram também. Também é de graça. É de graça. A gente vai esperar vocês para um próximo vídeo, então. E tchau, tchau.